Jornal do Almoço começa com dicas para o preparo de alimentos em casa, sem colocar a saúde em risco. Por mais que você limpe a cozinha, as bactérias estão sempre por perto. E elas aproveitam descuidos corriqueiros para invadir pratos, panelas, travessas e contaminar a comida. A lição número 1 para quem cozinha é lavar as mãos. Mas só isso não é suficiente. Lavar frutas e verduras é um passo importantíssimo. Atenção, não use mais água sanitária. Os últimos estudos mostram que a água oxigenada é melhor que a água sanitária na desinfecção dos vegetais e frutas que serão consumidas cruas. Então a gente usa 1 colher de sopa de água oxigenada 3% manipulada em farmácia para cada litro d'água e deixa 15 minutos esse tempo de desinfecção para depois ser consumida ou guardada em geladeira. Esta professora da Universidade Federal de Santa Catarina, doutora em microbiologia, diz que alimentos crus e cozidos não deveriam se cruzar na cozinha. Os alimentos crus poderão permanecer na bancada ou na pia ou na mesa durante algum tempo e, dependendo desse tempo, poderá haver proliferação bacteriana, multiplicação bacteriana, a ponto dessas bactérias atingirem uma dose infectante, ou seja, uma dose de bactérias capaz de produzir doença. Outra dica da professora é não cortar legumes para salada na mesma tábua onde a carne foi cortada, já que as carnes, principalmente a de frango, podem ter bactérias. Por falar em tábua, abandone as de madeira, porque restos de alimentos se acumulam nas fissuras. Um prato cheio para a multiplicação dos micro-organismos. Alimentos que sobram nas latas devem ser guardados em recipientes plásticos, mas caso você queira aquecê-los no micro-ondas, muito cuidado. O plástico no micro-ondas, ele libera uma substância altamente cancerígena e neurotóxica, que é o bisfenol A. Então, a recomendação é que se aqueça os alimentos em vidro ou outro recipiente que não plástico. Se você é daquelas pessoas que lavam os ovos assim que chega do supermercado, não faça mais isso. Quando nós lavamos o ovo, nós estamos amolecendo a casca, permitindo a entrada de micro-organismos e depois a gente guarda ele lá na geladeira, né? Então, mesmo naquela temperatura baixa, se entrou uma quantidade razoável de bactérias, ela pode permanecer ali e se multiplicar lentamente. O ideal é lavar o ovo somente quando for utilizá-lo. E fique de olho na frigideira e nas panelas. Nada de usar utensílios riscados. O teflon libera no alimento metal pesado como alumínio, cádmio e mercúrio. É importante que a gente jogue a panela fora assim que ela for riscada ou use então aqueles utensílios, aquele plástico próprio para teflon para que não risque. O ideal é que se use as panelas de inox, de aço inox. Enquanto cozinha, não use o pano de prato para secar as mãos. O ideal é ter 2 toalhas e trocá-las todos os dias. Agora, coloque as dicas em prática e veja os outros destaques do Jornal do Almoço. Mário Mota. Uma verdadeira tentação. O sabor agradável faz do açúcar um complemento para inúmeras guloseimas. Mas olha, cuidado, tudo que se usa em excesso oferece perigo, né, Mário? Perfeitamente. No caso do açúcar, se você costuma exagerar, é muito bom rever o hábito. Porque o açúcar age no cérebro humano da mesma forma que drogas. Fique atento ao consumo diário e aos sinais do vício. Se ao ver estas imagens você ficar com água na boca e correr para o armário atrás de um doce, cuidado. Quem come bolos, biscoitos e sobremesas todos os dias pode estar viciado em açúcar. Alimentos como pães brancos e massas também oferecem risco, porque depois de consumidos, se transformam rapidamente em açúcar no sangue. A nutricionista diz que 90% dos pacientes dela sofrem do problema. A gente considera, assim, essa pessoa que sente a falta todo dia de um doce, não consegue almoçar e tem um docinho depois, ou aquela chocolatra formiga da família como uma viciada em açúcar. O açúcar atinge os mesmos canais do cérebro afetados por drogas como a cocaína e proporciona prazer imediato. Quanto mais a pessoa ingere açúcar, mais vontade tem de consumi-lo. Por isso, fique atento aos sinais de perigo. Além da vontade incontrolável de comer doces, falta de energia e cansaço frequentes, intestino desregulado, sobrepeso e excesso de gordura abdominal. À medida que esses hábitos de consumo exagerado de açúcar e gordura vai se perpetuando, ela ganha mais peso.
E junto com o ganho de peso, vem outras doenças. Hoje, Gilmar nem parece o mesmo homem desta foto. O empresário de 33 anos descobriu que era viciado em açúcar quando procurou uma nutricionista por conta do peso que não parava de subir. Antes da reeducação alimentar, eu comia açúcar todo dia, né? Toda hora, não tinha isso. Para essa entrevista, o Gilmar trouxe para a gente uma calça que ele usava antes de fazer a reeducação alimentar. Mostra para a gente como é que era antes de você emagrecer quantos quilos? 18. Vamos lá, olha só. Gente, você cabe praticamente em uma perna. Uma perna. Que número era antes? 52. E hoje? 46. Frutas e verduras entraram no cardápio. Não foi fácil para comer fruta, né? Todos os dias. Além da reeducação alimentar, o tratamento do vício em açúcar prevê o uso de suplementos, explica a nutricionista. É para minimizar essa perda de vitaminas que ela tem durante o excesso, o consumo de muito tempo do açúcar. Então a gente coloca vitamina B, zinco, magnésio, o próprio cromo, que ajuda nesse grau de insulina, para que a pessoa minimize e sinta menos que o açúcar está diminuindo e continue com aquela sensação agradável de bem-estar que o açúcar causa. Hoje, todo dia, às 5 horas, eu tomo esse suplemento para não precisar comer açúcar, né? A Organização Mundial de Saúde recomenda que cada pessoa consuma no máximo 25 gramas de açúcar por dia, o mesmo que 5 pacotinhos de 5 gramas como estes daqui. Quantidade também encontrada em apenas um único copo de suco de caixinha e também num copo de refrigerante. O ideal é que o açúcar branco seja mantido longe da mesa, hábito que pode começar na infância. Para as mães, aí vai o recado. A minha recomendação é que elas não vinculem a manifestação de afeto ao doce. O afeto pode ser dado de outra maneira. Então, à medida que tu vai acostumando o teu paladar com certos sabores, a criança vai como se viciando. Um chocolate, um pudim, um bolo, que a gente gosta tanto, deixa para o final de semana. No dia a dia não consome, porque os alimentos, os ingredientes já vêm maioria açucarados, os biscoitos, os sucos. Então, a gente não tem necessidade de consumir durante a semana. Cara, estava lembrando aqui 3 pozinhos brancos que matam: sal, açúcar e um terceiro que você deve imaginar qual seja, né?